Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros. Hoje recebendo 3 zagueiros, sendo 2 capitas e um amoroso. Márcio Amoroso, peixe fora d'água aqui hoje. E para não dar um gostinho para esse peixe, Fábio Luciano, o que com certeza absoluta ele ia falar e você não vai deixar de falar no programa? Bom, primeiro boa noite a você, ao Amoroso, né? Ao Murilo, que vamos falar muito sobre, o William. Com certeza, ele no meio do programa ele vai arrumar um jeito de falar que ele passaria no meio desses 3 zagueiros. Arrumaria um jeito, uma mudança de direção que ele já falou. Ele falou assim, mudança de direção com esse trio é fundamental. E que alegria, Plirra, que bacana esse programa para nós, né? Para mim particularmente como zagueiro, receber o Murilo, campeão brasileiro. Vamos falar muito sobre a carreira também. E temporada. Falamos um pouco sobre isso, né? Então é um zagueiro que entrega tudo no sistema defensivo, que ofensivamente também conseguiu fazer 11 gols na temporada, né? Então a importância ofensiva. E o Capita, né? Que carrega no sobrenome, né? E esse capitão, e a gente sabe a importância que isso significa para um atleta, né? Ser importante no seu clube, mas carregar também esse sinônimo de liderança. Então, com certeza, um programa gigantesco para a gente hoje no Resenha. Ah, certeza absoluta. Murilo é, sem sombra de dúvidas, também um dos grandes zagueiros da temporada brasileira, não só do Campeonato Brasileiro, mas da temporada em geral. Chegou primeiro ano de volta ao Brasil, conquistando estadual e Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito sobre esse ano verde. E o Capita, que parou em que ano, Capita? 2010. 2010, já faz isso tudo, já vai para 13 anos. Já tem umas mechas brancas, né? Os dois estão pintando aqui, mas eu assumi. Você é original. Capita hoje, viu? Aliás, Murilo levantou muita taça esse ano, significa que ganhou muito bicho. Aí, Marcos? certeza. Capita hoje em dia é consultor financeiro. Que dica que você daria para o outro convidado do Resenha hoje, William? Bom, para ter muito cuidado, né? Porque no momento de euforia financeira a gente tende a gastar mais do que a gente deveria. Então, pé no chão, tem muita estrada ainda para seguir. Vai aproveitando essas premiações para engordar o porquinho, né? Palmeiras, porquinho, para depois ao final, né, da carreira poder gozar, como tá aqui nossos 2 grandes exemplos, não só de profissionais, mas também de inteligência pós-carreira e na administração financeira. Grande ano, você já mostrou que dentro de campo sabe administrar bem, não as finanças, mas os adversários. E nas finanças, você se atreve também ou é mais conservador? Então, também dou uma forçadinha, mas sempre cauteloso também. Tem alguém que te auxilia nessa área? Então, tem sim, eu tenho o meu gestor que está sempre comigo, me acompanhando, ele dá sempre uma Ele é só um gestor financeiro ou geral, assim? Cuida da tua carreira de um modo geral? Não, financeiro mesmo. Ele é mais financeiro. E para te dar dicas assim de como se comportar em entrevistas, como se portar, como é que rola de alguém? Já tem outros já também. Ah, é? Já tem outros. Ah, tem que ter um de cada, né, para não... Quando você chegou um ano e pouco atrás aqui no Brasil, você fazia ideia, você veio para jogar no Palmeiras, né? Bicampeão da América. Mas que o ano individualmente falando fosse ser tão legal? Então, nem nos meus melhores sonhos. Nunca imaginei. Eu estava nas minhas férias em Salvador e estava treinando muito. Minha família sabe que está ali. Eu estava treinando muito para voltar para o Lokomotiv. E acabou que na última semana, antes de eu voltar ali, acabou que eu tive o contato ali e foi muito rápido. O Cícero me ligou e foi 2 dias, resolveu tudo rapidinho já. E eu já vim para São Paulo fazer os exames. Capita, aqui contratação cirúrgica, né? Certeira, né? Você que já trabalhou com futebol, é daquelas que quem contratou merece também muitos elogios. Não por acaso eu conheço o Cícero, conhecemos, né, Amoroso? Grande cara, grande gestor. Foi lá no Grêmio, depois até trabalhei com ele, levei para trabalhar comigo no Bahia, a parte diretiva. E o Cícero, óbvio que é toda uma equipe, né? Mas falando do Cícero, que a gente conhece bem, um excelente profissional. E para achar um talento desse, colocar, né, tem que ter muito conhecimento de mercado. Sim. E tá aí o resultado, né? Alegria para todo mundo, inclusive a minha esposa que é palmeirense. Agora, até aproveitar essa tua experiência como gestor, como gerente de futebol, trabalhou na ordem Corinthians, Bahia e Santos. Tem vontade de voltar para aquele lado do balcão ou não?
Não me vejo fazendo isso hoje no horizonte assim de curto, médio prazo, porque estou com 2 filhas pequenas, o futebol demanda um tempo que você acaba se dedicando quase que exclusivamente ao futebol. A família fica muito comprometida e com 2 filhas pequenas eu prefiro ter meu sábado, meu domingo, meu feriado. A bolsa cai e a gente fica meio de cabelo branco, mas sábado e domingo tem que trabalhar também, feriado. É coisa de fácil. capita isso. Quer curtir um pouco, desfrutar um pouco da vida, capita. É isso, e merecido, né? Eu acho que tem perfis, né? O William experimentou esse lado de gestor também, acho que vale muito pela experiência, né? Para ele tomar essa decisão de hoje falar que está muito feliz no mercado financeiro, que tem mais tempo para a família, é porque ele experimentou, passou por isso, viu os percalços que tem que passar, as dores de cabeça que você tem. Mas é um mercado também que está em pleno crescimento, né? A gente sabe da competência que ele tem com relação a isso também. Então é o que eu falo, né, Plirra? Assim, com relação ao William. Então foi um capitão dentro do campo e para você ser isso, tem que ser exemplo, tem que ter atitudes corretas e o mercado que ele trabalha hoje também se baseia muito nisso, porque é um mercado de confiança, né? Então a gente deseja todo sucesso a ele nesse caminho. Quando ele quiser falar de bola, ele vem aqui no Resenha com a gente também. Sempre aberto. Mas é perfil, né? Como a gente sabe também que tem profissionais e ex-jogadores que estão se preparando muito também para ir para esse mercado de dirigente, de treinadores, e a gente deseja o sucesso e que cada um encontre o seu caminho, né? E com relação ao Murilo, assim, só para pontuar isso, né? Como zagueiro também, a belíssima contratação que o Palmeiras fez, né, cara? A observação, um jogador que também que tem 25 anos, então esperou o seu momento, o Palmeiras tinha de uma dupla titular, então quando apareceu a chance, conseguiu corresponder, hoje é dono titular da posição, né? É dono da posição, campeão brasileiro, e a gente imagina o futuro que esse menino tem aí pela frente. Capita, você auxilia atletas na tua área financeira? Também, mas não é, meu trabalho não é nichado, eu tenho clientes do agronegócio, tenho empresários, donos de empresas, tenho advogados, médicos, enfim. Eu vejo que todos os profissionais que não têm tempo para se dedicar a estudar o mercado financeiro precisa de uma assessoria. Então, e tem gente que não gosta do tema, né? Tem gente que não gosta mesmo de mergulhar, de entender um pouco. Eu sou contrário, eu acho que pelo menos o alicerce é bom que todo mundo entenda o que é a inflação, qual é o efeito da inflação, né, no seu dia a dia, aumenta a taxa de juros, aumentou o dólar, isso é bom ou ruim, por que isso me impacta? Acho que o mínimo a gente deveria saber e eu vejo que a gente está evoluindo para isso, até porque nas escolas já é uma grande pressão para que a educação financeira seja matéria, porque a gente lida com dinheiro, quer queira ou não, nossas crianças, né, nossos filhos já lidam com dinheiro também desde cedo e é preciso saber lidar com dinheiro. Não, eu consigo. Administrador de empresas que é... Aliás, muitas empresas, né, Fábio? É hold patrimônio. Holding, agora holding amoroso. Márcio Amoroso. Como é que chama hold? Márcio Amoroso. Domina muito. Tô ficando de cabelo branco, mas de barba. Mas a tua intimidade ainda é maior com os gols. E por falar em gols, zagueirão aí tem números este ano. A gente está gravando este resenha antes da última rodada do campeonato. Ele pode até ampliar esse número, mas até aqui são 11 gols em 2022 com a camisa do Palmeiras, 5 no Campeonato Brasileiro. É número de atacante. Tem atacante que não fez esses gols durante o ano, né? Realmente é muito bom estar aqui no resenha novamente, receber o Murilão aí, Capita William, Capita Fábio. Eu tive a oportunidade de jogar com o William no Grêmio. Um cara espetacular, sensacional, extremamente inteligente, que hoje a gente vê, né, trabalhando como consultor, como CEO de várias empresas aí, consultando tantas pessoas para o bem, né? Que nem ele falou, né? O Murilo que está no Palmeiras e o Palmeiras traz salários bons, né, para os atletas, e isso é muito importante para que pudesse dar sequência aí na sua carreira, tanto como atleta, né? Centroavante que né? Não vamos nem falar que é zagueiro, né? Porque é muito importante tudo isso dentro do cenário do futebol, né? Porque não aguenta desaforo, né? O dinheiro você tem que guardar, então é muito importante. Mas dos gols, querendo saber dos gols do Murilo. Tá aí, né? Ele vai fazer mais um na última rodada. Amém. Aí vai terminar com 12 gols aí durante o ano. Mas é um menino que tá de parabéns pelo campeonato que fez, né? E o Palmeiras também dando a oportunidade para que esses jovens possam aparecer, né, no futebol. E isso é fundamental, né? Porque a gente precisa ter novas revelações, né, na nossa zaga, em posição, porque hoje a gente tem o nosso zagueiro que vai para a Copa do Mundo, tem 39 anos, que é o Thiago Silva. Então,
A gente já vê aqui no Murilo, quem sabe aí, uma grande oportunidade no futuro. A gente, durante o programa, como tá pertinho, né, faltando dias para começar a Copa do Mundo e para o Brasil estrear na semana que vem na Copa do Mundo, em relação ao dia de exibição do programa, essa coisa de fazer muito gol sempre foi uma coisa muito tua ou que você desenvolveu? Então, foi uma coisa que era minha na base. Eu perdi quando eu subi no profissional do Cruzeiro. Eu fiquei 2 anos e meio lá e não fiz nenhum gol. Aí, a partir daí, eu comecei a me cobrar muito. Eu até brinco com os moleques, eu comecei a jogar bola na parede, a cabecear muito. Peguei armário de madeira, comecei a cabecear também para não fechar muito o olho antes. Então, foi a partir daí que eu comecei a colocar isso em mente, comecei a treinar muito também. Os caras fazendo os preparadores de goleiro, né? Começando aquele arco ali para eu cabecear, e a partir daí eu melhorei muito. E sempre foi zagueiro, Murilo? Então, na base você sempre fez na base posição? Fui volante. Foi volante? Fui volante, Sim. Aí eu cresci muito, aí o Gracélio lá na base me colocou de zagueiro. Sim. Você chegou com 12 anos no Cruzeiro, né? 12 anos. Molequinho de tudo. Demais. E depois teu pai tá acompanhando o programa aqui nos bastidores. Temos até registros seus com o seu pai no Instagram. Ao longo do programa também vamos mostrar. Foi uma batalha pra você. Hoje as pessoas enxergam ali a distância. Campeão brasileiro, isso, com 25 anos, com a vida resolvida. Mas até chegar lá dos 12 aos 25, o caminho a caminhada é longa. Plirra, tem alguma quebradinha lá na Rússia sua ou não? Quebradinha de quê? Não, depende. Não, do lado bom. Vamos falar assim, porque chegar num país Você difícil pesquisou como... alguma coisa ou não? Não, eu tô perguntando pra ele porque, né? Tem que soltar, Ele não não pode achou esconder, que a gente nada. acha, né? Ele não achou nada, Não, ele tá mas assim, tentando. o futebol russo, ele é muito complicado, né? Frio, língua. Todos os aspectos. Todos os aspectos, né? E Qual foi- temperaturas. Também. A principal dificuldade que você teve quando chegou lá? Não, foi o frio. Meu primeiro ano, você tem que ver. Eu fui para um jogo lá, era um interiorzinho lá. Tava menos 14 com sensação de menos 21. Saí do jogo, a cabeça tava congelada. Aí eu liguei pro meu empresário e falei, me tira daqui agora. Não vou conseguir mais ir pra jogo nenhum, cara. Aí ele pegou, te entendo, não sei o quê, mas ele conseguiu fazer minha cabeça, né? Porque ele sabia que era um momento ali. E o frio lá, o máximo é dezembro, porque tem 2 férias, né? Sim. Então dezembro, janeiro, e quando já volta já tá melhor. Eu tive essa sensação também quando eu joguei pelo Borussia, contra o Lokomotiv Moscou também lá. Peguei uma sensação térmica também de menos 22, né? Ficou lá 2 dias, ele ficou lá. Mas na Alemanha também não é calor, não. Eu teria em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Você imagina Deve ser um calor, deve ser fresquinho. sensacional. Então lá é muito quente, né? Aí eu peguei essa barca aí e foi osso. Mas no segundo ano eu já consegui me adaptar muito melhor. Já não passava tanto frio assim, já foi uma temporada muito melhor que a primeira. E ele marcou lá, como a gente está aí às portas da Copa do Mundo, William, ele marcou lá 3 caras que podem ser destaque nessa Copa. Luiz Soares menos hoje, acho que o auge já passou, mas é sempre o Soares, assim como o Cristiano Ronaldo, e esse está na ponta dos cascos ainda, Lewandowski. Teu time enfrentou os 3 em Champions League. Foi. No resultado, no coletivo, a coisa não foi boa não, William. Imagino que não. Jogos com 5 derrotas. Mas o Murilo pode encher o peito para dizer que nenhum dos 3 marcou com você em campo. É ou não é? Foi isso mesmo. Então, eu gosto muito desses jogos assim, né? Quando tem esses grandes atacantes assim, é a noite que eu durmo ali tranquilo, sabendo que... Tranquilo? Claro, tem que dormir tranquilo. Dormir nervoso vai fazer merda. Então eu tento dormir ali relaxado, tranquilo, né? Porque a gente sabe que vai ter um grande atacante e é o jogo ali que você tem que dar sua vida pra fazer seu nome. E foi assim, né? Graças a Deus eu pude marcar bem Aquela coisa de se condicionar pros jogos. Como é que você se condicionou para enfrentar cada um desses 3 atacantes? Então, eu gosto de fazer muito trabalho de força. E isso aí 2 dias antes eu começo a fazer os agachamentos ali, as coisas para colocar muita força ali. Eu sempre faço esse trabalho aí e sempre vem dando resultado, né? Eu já tenho 4 anos já fazendo isso e graças a Deus vem tudo dando certo. Dos 3, quem te deu mais trabalho? Cara, eu acho que foi o Lewandowski. Mas o que mais ficou... O que mais me esgotou na concentração foi o Cristiano Ronaldo.
Porque ele na área ali, quando o treinador falou, marca ele individual. E eu não sabia russo, né? Aí o Guilherme, que tava lá o goleiro, traduziu pra mim. O treinador falou que você não pode desgrudar do homem. Aí eu peguei ele individual, mas só que ele era muito rápido na área ali nos escanteios e bola parada. Era muito rápido. Tentava grudar ele aqui, mas para não fazer pênalti, né? Só que ele saía igual um raio e já pra atropelar. Aí eu tinha uns macetinhos ali para não deixar ele pegar muita velocidade ali, para ele não cabecear. Mas era um macete, explica pra gente. Então, o macete era que eu agarrava ele ficava bolado, aí depois ele tentava sair de mim, depois eu já dava uma abraçada nele. O Fábio Luciano vai a extra. A gente conversou um pouco sobre isso. A gente estava falando sobre a marcação do Herman Cano, aí, disparado artilheiro da temporada brasileira. O Fábio achando, né, Fábio, que dão muito mole pra ele. Todo respeito, né, ao artilheiro que ele é, mas tem espaços, né? E é isso que o Murilo falou, quando você tem um atacante de presença de área, de movimentação, se você der esse espaço para o Amoroso sabe muito bem disso também, o William que já marcou. Mas se você der espaço para ele conseguir se movimentar, você facilita o trabalho, né, Plirra? Se você, um contato que você tem corporal ali, não é um agarrão, mas sei lá, na hora da velocidade, você tenta deslocar um pouquinho, quebrar esse ritmo, já te ajuda com relação à marcação e atento sempre às movimentações. Você falando aqui de Cristiano Ronaldo, quando você foi enfrentar o Manchester United, sim, eu enfrentei na época do também, Cristiano, sim. Você pelo Fenerbahçe, sim. Mas não foi só o Cristiano que te deu o trabalho, não. Isso, Rooney, né? Mas é que o Cristiano era um outro perfil, ele já não era esse atacante que ele é hoje, acho que o Murilo enfrentou. Mais centroavante, ele era um jogador, ele era um Me ponta. fala um zagueiro que gosta de correr atrás de algum atacante. Ele era um ponta que, né, driblava muito para trás ainda, ele não tinha essa linha ofensiva, essa diagonal em direção ao gol. A gente tinha outras preocupações, né? E a gente nesse mesmo jogo aí era o ataque do Manchester era Cristiano Ronaldo, Rooney, Van Nistelrooy, aí Giggs, enfim, a gente teve muito trabalho também com relação a esses jogos na Champions, mas é isso. Eu também, eu concordo plenamente com o Murilo. Eram grandes atacantes, a gente já enfrentou na carreira, mas nenhum que tirava o nosso sono. Mas não é desrespeito, porque é exatamente como o Murilo falou, nem o Romário. Mas não é o desrespeito, é você entender que você realmente precisa dormir bem para estar preparado no outro dia. Aquele zagueiro chega para mim e fala, pô, irmão, não consegui dormir de preocupação, esse me preocupa. Porque no jogo ele não vai ter preparado. Né? Eu prefiro o cara faça assim, eu consegui dormir às 10 da noite, acordei 11 da manhã, então eu já descansei e no jogo eu vou estar pronto. Agora, felizardo nessa vida é o William Capita. Porque ele, em 2 ocasiões, no início de carreira na seleção sub-17 e depois, já mais pro fim, ele teve o Ronaldo Fenômeno como companheiro na seleção e no Corinthians. Que maravilha, tá sempre do lado dele. Não, foi muito bom. Eu lembro da experiência que a gente tinha e voltado agora na ele seleção. cuida das finanças do Ronaldo também, não vou falar isso. Não podia falar. Voltando à parte séria, o Ronaldo foi contratado pelo Cruzeiro, e eu jogava na base do América, e a gente foi fazer o clássico e juvenil sub-17. Eu tinha torcido o tornozelo, estava de fora. E aí eu falei com os 2 zagueiros que iam jogar, não tenta adivinhar. Se ele começar a pedalar, não tenta adivinhar, porque ele sai para os 2 lados. Aí o Cruzeiro saiu com a bola, 40 segundos, você pedalou, o zagueiro para um lado, ele voltou 1-0, tomamos 5. Deve ter feito uns 4. Desculpa se você falou, não presta atenção. No América Mineiro. No América? Só que foi o teu segundo clube lá em Minas? Não, foi o clube principal na categoria de base. A base foi toda na América. Foi toda na América. E aí dei sorte da tornozelo machucado. Do lado do Ronaldo, estando ao lado do Ronaldo, qual a tua melhor história? Do Ronaldo, deixa eu ter algumas que podem, tem outras que não podem. Tem que ver aquelas que não podem, né? Separar bem. Mas acho que a melhor história, contar uma coisa bacana, o Ronaldo sempre foi uma pessoa muito generosa, mas não divulgava isso. Acho muito legal essa coisa de você, até bíblico, né? Dar com a mão à esquerda, à direita, aquela coisa, não ver o que a esquerda está fazendo. Não fazer propaganda. E ele sempre ajudou muito o staff, sempre dividia a premiação dele, a gente dava uma parte da premiação, mas ele pegava a dele e ele repartia também com o staff
que estava ali no dia a dia, roupeiro, massagista, são aqueles, né, aquelas pessoas que ganham menos, por mais que a premiação ajude, mas é um percentual, quanto mais vem para eles, melhor, e o Ronaldo tinha muito isso, né, esse coração, esse olhar, e isso é uma coisa que não é tão divulgado, porque ele também não gostava de ficar fazendo propaganda disso. O William conquistou 3 grandes títulos pelo Corinthians, brasileiro da B, o Campeonato Paulista de 2009, aí já ao lado do Ronaldo, como a Copa do Brasil de 2009, também tendo o Ronaldo ali na frente, brilhando, fazendo gols decisivos. Por falar em dureza, agora sim a gente vai para as origens do Murilo, que eu acho que foram mais sofridas do que as do William, lá em São Gonçalo dos Campos. De repente, a única escolinha, Fábio, Amoroso, que existia para jogar bola, fechou. E aí, como é que você e teu pai se viraram? Então a gente se virou indo pra Feira de Santana. Aí teve que pegar um transportezinho que era pago e era muito difícil pro velhinho ali pagar. Era muito difícil, ele deixava de comprar várias coisas para ele, roupa, ele nem comprava para pagar essa passagem para mim. E depois que eu desci ali no ponto, ainda tinha que andar mais uns 7 km ainda no sol rachando. Ali não precisa fazer agachamento não, né? Não precisava, já pegava a força já da caminhada. E esse aí foi um momento que eu sempre falo, que eu carrego até hoje, né? Que eu não perco minha essência nunca, sempre eu trago... Esqueça disso. Exatamente. Eu sempre estou com minha família, sempre estou com eles e sempre carrego minha essência comigo para estar sempre... Você levou ele pra Rússia? Levei, claro. Aí tem muita resenha com ele. Olha, paizão. Você não fez aquela caminhada de 7 quilômetros, né? Vocês não estão vendo, mas ele aqui atrás das câmeras tá com essa lupa. Igual, deve ser a mesma. É muito estilo, velho. Ele gosta. gosta. Não é mole, não. Ele gosta. Levou ele pra fazer aquela caminhada de 7 km na Rússia, na neve. Agora, eu vou contar um segredo, que não sei se ele vai entrar aqui no ar com a gente, só vou contar um segredo. Ali, ele tá uns 5 degraus na escada, né? Só pra fazer isso, né? É isso. O Murilo tá no normal e o pai do Murilo tá 6 degraus no final acima. do programa, o Joãozinho vai lembrar, a gente vai trazer o seu pai aqui pra ele terminar o programa do teu lado, mas você vai ter que ficar sentadinho aí também, não vai ficar de pé, não. E você fez um teste no Vasco também nessa época, Eu né? fiz com 10 anos. Não, antes do Cruzeiro. Então, mas depois de lá, do Fluminense de Feira de Santana. Era o Fluminense mesmo de Feira de Santana? Não, era a escolinha do Atlético Paranaense. Aí eu ia lá, mas foi com 10 anos que eu fui pro Vasco. E passou no teste? Passei no teste, mas passou um mês e eu comecei a chorar igual um maluco. Saudade da família? Saudade da família. Era minha mãe chorando lá e eu lá e não consegui. Você teve no Inter e no Grêmio também. Também. Fiz teste no Bahia, no Vitória também. E nenhum desses eu passei. Nem no Vasco, no Vasco sim, no Grêmio, no Inter não. E no Bahia eu passei, mas não tinha alojamento, e no Vitória não. Qual foi o diferencial do Cruzeiro você ter ficado? O diferencial foi uma ajuda muito grande. Povo mineiro, eu sou mineiro, povo mineiro, acolhedor. Eu gosto muito de lá. Eu gosto muito de lá. Demais. O pão de queijo. Mas foi o Klaus e o Bruno Vicentino me ajudou muito. Eu já estava frustrado de tantas peneiras que eu não passei. Cheguei lá no Cruzeiro e estava do mesmo jeito. Cheguei lá e não joguei nada. Mas só que ele tinha me visto lá em Feira de Santana. Ele falou, vou te dar mais uma chance. Quando ele falou isso aí eu fui embora. Eu jogava de volante. Exatamente, eu precisava disso. Aí eu jogava de volante ainda. Aí ele me deu a segunda chance, quando deu a segunda chance, já fui embora. Você faz parte das campanhas das Copas do Brasil, do bicampeonato da Copa do Brasil, e vai embora antes da barca que afundar. E afundou mesmo, né? Metros e metros e metros. Como é que você, à distância, acompanhou isso tudo? Com surpresa? Você já suspeitava de uma coisa ou outra? Então, para mim também foi uma surpresa, porque quando eu saí eu estava na seleção olímpica lá na França e foi onde tudo... Toulon? Exatamente. E foi onde começou a negociação. Então, quando eu estava lá, foi aquilo que passou na TV, onde eu fiquei sabendo como todo mundo. Então, a negociação já foi lá, nem deu tempo de voltar para o Brasil e eu já fui para lá. Um tempinho antes. E você buscava assim informações para saber se o bicho era tão feio quanto estavam pintando? Então, eu falava com meus amigos, né? Conversava lá com os caras e falava o que estava
embaçado mesmo. Sim. Tá muito. Foi Olha lá, Mudou quase nada, né? Saiu do Cruzeiro, depois veio pro Palmeiras na Crefisa. E ainda bem que o Cruzeiro agora também já está num outro estágio, num outro momento, com o Ronaldo o auxílio salvador do amigo do William Capita e do teu amigo também, Ronaldo Fenômeno, né? Sem dúvida. Ipatinga foi o teu ponto de virada na carreira, William? Assim, teu start, assim? Foi. Ipatinga foi o clube, acho que depois do Corinthians, foi o clube pelo qual, na verdade, joguei mais se somar todas as vezes que eu passei lá, porque aqui sofreu um pouquinho, ali quase nada, aqui sofreu mais, mas é questão de, quando a gente fala sofrimento, rodar muito, né, em equipes de menor expressão. E o Ipatinga, eu fazia contrato de 4 meses, daqui a pouco saía, acabava o Campeonato Mineiro, ia buscar um outro time, saía, fazia o contrato de 6 meses, no ano seguinte voltava. Então, nessas idas e vindas, eu joguei aproximadamente uns 4 anos no Ipatinga, né? Tempo pra caramba. E o Ipatinga seria meu último clube. Eu tinha desistido de jogar futebol. Eu tinha tido um ano de 2004 em Joinville muito ruim profissionalmente. Tive uma lesão de pubis. Briguei com o clube porque eles achavam que eu tinha que fazer o tratamento mais conservador. E eu consultei outros profissionais e me recomendaram cirurgia. E aí o clube, enfim... E pubis, essa é uma eterna discussão, né? Exato. Opera ou não opera. E aí eu resolvi operar, e aí eu banquei a minha cirurgia, a minha recuperação. Na verdade, tinha a fisioterapeuta lá, Wanda, até citando o nome dela, porque eu devo muito a ela. Ela me tratou numa fundação que ela atendia na parte da tarde, gratuitamente, e foi uma recuperação maravilhosa. E eu queria jogar mais um campeonato para poder ver se eu tinha recuperado 100%. E ia parar. Aí eu voltei para o Ipatinga, fui lá cavar, na verdade, uma vaga, porque não tinha empresário e tudo. E eu cheguei ao Ipatinga em 2005 e o Cruzeiro tinha feito de novo uma parceria com o Ipatinga, mandou para lá acho que 17 atletas, muitos atletas jovens, a maioria, um técnico que nunca tinha sido técnico de equipe profissional, e a gente foi campeão mineiro. E ali eu tive que desistir, né? Aí eu dei mais uma chance pro futebol, daí um ano eu estava no Grêmio, daí um ano eu estava disputando final de Libertadores com meu amigo Amoroso, e aí... O Amoroso não estava em campo, não. Não? Não. É que tinha muita gente em campo do outro lado. Uma história ali, ó. Ali nós perdemos pro Riquelme, naquele final ali. Foi bravo, velho. Mas foi uma pergunta interessante aqui. Pô, lógico. 3 grandes zagueiros, você também é zagueiro, joga na mais lateral. Lateral que não desce, não apoia. Quando tá cansado, vem faz aquele zagueirinho ali atrás, quietinho. Referência de vocês. O Fábio eu já sei quem é, mas como ídolo, tanto seu quanto do William, quem foram os caras que vocês assim falam, puta, um dia queria jogar igual ele, ou foi uma referência na zaga pra mim? Então, pra mim foi o Sérgio Ramos. Pra mim sempre o Sérgio Ramos esteve em alto nível, eu sempre me espelhei nele. E no tempo que eu tava no Cruzeiro também o Dedé. O Dedé me ensinou muita coisa e que eu carrego até hoje. E aproveitando a pergunta do Amoroso, a experiência de jogar com o Gustavo Gomes, cara, pra você assim... Incrível, top demais. Venho aprendendo muito com ele também, um zagueiro top, não tem nem o que falar. Ele tá sempre em alto nível, né, ano após ano, e ele vem sempre se superando. Aproveitando isso e sem causar nenhuma discórdia, viu, Fábio? Eu estava acompanhando outro dia um podcast, me desculpa, mas eu não me lembro mesmo o nome do podcast, mas vale o registro, onde o Danilo, que jogou no Palmeiras e está na Itália já há bastante tempo, Danilo Laranjeira, ele disse nesse podcast que para ele o melhor zagueiro do Palmeiras é o Murilo. Porque o Gustavo Gomes está há mais tempo, tem mais conquistas, tal, jogador de seleção paraguaia, tal, já passagem também no futebol europeu, no Milan, tal. Mas para ele, pro Danilo, que é um jogador ali da posição, o Murilo tinha, pro Danilo, o Murilo tinha mais recursos. Mas eu acho que é legal, o Gustavo ao lado do Murilo, porque o Gustavo ele deixa transparecer pra gente um profissional dos mais sérios, né? Então não tem relaxamento, não tem brincadeira, eu acho que é meio isso, né? Tipo, sei lá, às vezes o Murilo tem uma questão mais técnica, então eu acho que tem algumas correções com relação a isso, e pra um jovem, né, Plirra, a gente foi zagueiro, eu peguei jogadores experientes ao meu lado que me corrigiram, como em algum momento eu também fui o mais experiente ao
ao lado de um jovem. Então eu acho que é isso. A questão técnica do Murilo, a gente já falou, né? Defensivamente e ofensivamente, mas eu acho que tem um Gustavo Gomes, aquele cara, sabe? O profissional, a seriedade ali, um líder que ele é, a gente sabe como funciona faz isso. muita diferença. O parceiro, para um sistema defensivo, sim. O entrosamento, né? Afinidade, entrosamento, respeito, e tem que ter um sincronismo ali entre a dupla, senão acaba não funcionando. O João Gonzalez se desmanchando aqui no ponto eletrônico, dizendo que o William teve o Chicão ao lado, melhor dupla de todos os tempos, tal, tá. Mas quem foi atuar? De moleque, tua referência, respondendo a pergunta do Amoroso. De moleque a gente via muito futebol italiano, né, que era a principal liga, e eu gostava muito do Baresi, Franco Baresi, né, no Milan ali, ele, Costa Curta, a linha defensiva era Maldini. Então, Amoroso deitava nesses caras. Ô, Plirra, vou contar uma história pra vocês. Não, juro por Deus. A gente era moleque, assistia o campeonato italiano, né, pela Band. E aí, Silvio Lancelotti. Grande Silvio Lancelotti. Silvio Luiz. Pô, então a gente assistia. Giovanni Bruno. E aí, daqui a pouco eu me vi, em 96, jogando no futebol italiano pelo Udinese, enfrentando aquela zaga do Milan, que era Rossi, Maldini, Baresi, Tassotti e Costa Curta. Aí você fala assim, cara, primeiro jogo, fiquei 8 vezes impedido. Nunca mais me esqueço. Eu falei assim, caraca, velho, no jogo da volta eu cansava mais de sair da linha de impedimento do que você correr dentro do campo. Quem que não lembra, William, do Lancelotti falando que o Rossi era um goleiro grande e tal. Pô, nas férias ele caça tubarão. E o Rossi toda bola ele saía, mas ele saía com o joelho assim, toda hora ele saía com a bola na ele porque o Rossi saiu da área e botou o joelho no peito do atacante. E agora o atacante se vira aí com o zagueiro. O zagueiro vai ter que se virar. E o zagueiro mais experiente. Vamos dar uma aliviada pro Murilo. Sério? Chegou a hora do quê, João Gonzalez? Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN. Alô, Play Hall, amigos da ESPN. Tô gravando essa mensagem aí para deixar um abraço muito forte ao meu capitão, ex-capitão, William, que incorporou aí ao nome de tão bom que era, passou a se chamar William Capita. E queria que o William contasse uma história aí para ti, Pirral, e para os telespectadores, de quando eu liberei o nosso grupo para fazer um final de semana de folga, ou sábado para domingo, uma coisa assim. A gente estava no centro de treinamento do Oscar, numa intertemporada de Copa do Mundo, acho que era a Copa do Mundo de 2010. Se foi fácil reunir o pessoal aí para voltar e cumprir o horário que eu tinha combinado com eles todos, que era meia-noite de domingo. Um grande abraço, tudo de bom. Você controlava o fluxo, principalmente de volta e retorno, William? Primeiro, o Mano foi fundamental assim na minha trajetória, como outros técnicos, o Ney Franco também. Mas o Mano, a gente trabalhou muito tempo juntos e aprendi muito com ele, como exatamente fazer gestão de pessoas, né? O técnico precisa de fazer isso. E o capitão, muitas vezes também, né, Fábio? E essa era sempre assim a bola dividida. Os jogadores vinham muitas vezes e falavam, pô, vamos dar uma saída hoje, pede pro Mano. E aí muitas vezes, já conhecendo o Mano, você fala, não vai deixar. Aí eu pegava uns 2, 3, vão lá comigo pedir. Aí, o professor, então, a gente tá querendo dar uma volta hoje? Pô, não tem como, sei lá o quê. Não rolava uma maleabilidade ali? Não, porque né, eu sabia, pô, quarta, jogo 9h45, você tem jogo no domingo, vai sair 1h da manhã, não vai deixar, precisa descansar. Mas os caras pediam, eu ia lá e levava mais uns 2 pra ver que eu tava ali pedindo. Aí, algumas outras vezes era o seguinte, não, vamos pedir pra sair. Aí eu acho que agora dá. Não, deixa que eu vou lá pedir, porque eu sabia que a notícia boa viria, né? E aí o Mano, não, 3 horas, eu não, 5, não, 4, tá bom, 4 horas tá bom. Só que você é responsável por trazer todo mundo junto, senão não libero mais. E aí eu ficava lá, dava
15 para as 4, moçada, aí, vamos. Aí sempre tinha uns retardatários, dava 5 para as 4, vambora, aí você sai puxando, né? Vambora, porque depois, se pisar na bola, não tem mais. Então, a gente fazia isso, e essa vez que o Mano falou, até um amigo meu tava lá assistindo o treino, e o Ronaldo chegou e falou assim, tá descendo. Assim, poxa, mas como é que a gente vai voltar depois? É ruim e tal, e também 2 horas, eu acho. Não, tá chegando o helicóptero, mas todo mundo vai ter que dividir. Aí a gente desceu de helicóptero, pagamos o gordo, né? Porque ele é chato com isso. Na volta, aí tinha que subir de carro. Aí eu saí lá, galera, vambora. Peguei o bonde e a gente chegou no horário. É, sem dúvida alguma, o treinador mais influente da tua carreira, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E onde que ele foi mais importante pra você? No Grêmio ou no Corinthians? Eu acredito que no Grêmio, porque no Grêmio eu jogava antes no Ipatinga, né? E precisou, óbvio, do aval dele para minha contratação. E se não fosse o Grêmio, com certeza não teria chegado ao Corinthians. Então, para mim, o Grêmio foi o primeiro clube grande que eu tive a oportunidade de jogar, e a oportunidade só veio por causa do aval do Mano. Então, dali para frente foi só... Imagina a tua felicidade, hein, Fábio? A felicidade do teu xará Capita, vendo o Mano, depois de um tempo duro, difícil, sem conseguir boas sequências, fazer o que fez, o que está fazendo no Internacional. É isso, Plínio. Sim, o William teve a experiência de trabalhar junto, de vencer, né? E como você diz, não só o Mano, né? Outros treinadores brasileiros sofreram com isso, com cobranças, e aprenderam também, né? Acho que corrigiram alguns caminhos que deveriam ser corrigidos, e é bacana, né? Ver o Mano, ver o Dorival, ver o Filipão, também Atlético Paranaense, caras que têm uma história linda no futebol, que tomaram algumas pancadas e que agora conseguem fazer bons trabalhos pelos seus clubes, né? E eu queria só perguntar pro William, eu que também carrego isso, né? Esse capitão e o orgulho que eu tenho de sair nos lugares e às vezes as pessoas não me chamarem pelo nome, né? Então me chamarem como capitão. Eu queria saber de você, William, o que representa pra você isso? E sabe que não é fácil, né, cara? Porque não é uma conquista, né? Você ser chamado de capitão ou ter um sobrenome, né, colocado como capita, muitas vezes não é o título, não é o time que você jogou, são as posturas e os exemplos, né? Então pra você, assim, na carreira, né, e agora fora também, depois que você aposentou, a importância que você leva com relação a essa alcunha aí de capita, cara, de ter como sobrenome aí essa alcunha. É um orgulho muito grande, né? Porque, na verdade, como você falou, o capitão, por mais que seja o técnico quem, né, muitas vezes escolhe, a maioria das vezes, mas você só é capitão de verdade se o grupo te respeitar e te olhar como capitão. Senão você só tem a faixa. Né? Então, quando você tem o respeito do grupo, aí você vê que de fato você está fazendo um bom trabalho, ainda que muitas vezes você tenha que ser contra algumas ideias que o grupo acha que é o melhor. No Ipatinga, rapidamente, uma situação, a gente, nesse ano de 2005, o time começou a ir muito bem, né? E aí, eu e o Rodrigo Poço, o goleiro que era mais experiente também, a gente começou a ver possibilidade de a gente ir longe, não de ser campeão, mas de chegar pelo menos às semifinais. E a molecada começou a conhecer os lugares bons da cidade de Ipatinga. Começaram a ficar mais bonitos. E eu, como jogava lá... Passaram dos simpáticos para bonitos, né? Como eu jogava lá muito tempo, tinha jogado vários anos lá, né? Muita gente me conhecia. E as notícias começaram a chegar. Eu vi fulano tal dia em tal lugar. Eu vi a pessoa, não fofocando, mas contando uma boa, né? E aí eu pensei, esse negócio não vai prestar. Aí cheguei no técnico Ney Franco e falei assim, Ney, e eu era solteiro à época, falei assim, Ney, acho melhor os solteiros e, mais um disclaimer, eu detesto concentração, uma das coisas que me fez aposentar mais cedo. Eu falei assim, eu acho que os solteiros tem que concentrar 2 dias antes. Eu era o capitão, falei isso pro técnico, aí o Ney, mas por quê? Aí eu falei assim, não vou falar por quê. Mas eu entendo que a gente precisa concentrar 2 dias antes os solteiros. Os casados não estavam, né, farreando. Sim. E aí ele entendeu o recado, depois os caras quase me mataram quando eu contei isso pra eles, mas a gente foi campeão. Ajudou. Não tô falando que a gente foi campeão por conta disso. Mas os atletas estavam começando a perder noite de sono e no meio da temporada não ia fazer problema, não ia ter problema. Decisão impopular, mas necessária. Mais necessária, entendeu? E a gente é amigo até hoje, ó. Falar em capitão, rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar do Abel, claro, a gente tá falando de treinador, do Mano, vamos falar do Abel, que, enfim, é o treinador mais bem sucedido aqui do futebol brasileiro nos últimos anos. Capitão, curto e grosso, qual seria o teu da seleção brasileira que começa a jogar a Copa semana que vem? Casemiro. Murilão, entra nessa. Sei que pra você é um pouquinho mais desconfortável porque você tá em atividade. Então, Casemiro também. William? Bom nome, Casemiro ou Marquinhos?
Casemiro ou Marquinhos? Casemiro também, Play. Ó, deu Casemiro. Sim. Ou 4-0 ou 3,5 a meio. Legal. Abel, o Abel na tua vida, que importância que ele está tendo nesse momento? Então, a Abel está sendo fundamental para mim. Desde quando eu cheguei, ele me acompanhou ali, né, no começo ali, de quando me chamou. E quando eu cheguei também, ele conversou comigo. Isso aí já é uma importância muito grande, que você se sente à vontade, se sente bem. Prestigiado. Exatamente. E quando ele me chamou ali para conversar e falou que ia contar comigo, eu me senti muito feliz. E quando ele me deu a oportunidade ali, eu tinha em mente, né, que eu não ia desperdiçar nunca, do tanto que eu fiz umas férias de muito treino. Então eu falei, não vou desperdiçar de jeito nenhum. O clube que eu queria estar, que eu assinei tão rápido para vir logo, doido para jogar. E graças a Deus ele vem me ajudando muito, ele vem sempre me dando os conselhos, vem sempre zoando, me corrigindo ali quando tem que corrigir, e eu escuto muito ele. Como é que é a zoeira do Abel? A zoeira? Ele é sério pra caramba. Ele é muito sério e eu costumo falar, né, e todo mundo lá sabe que ele não para nunca. Ele tá ali no campo e tá já planejando, tá anotando, ele vai pra casa e parece que tá dirigindo e tá anotando também. E ele é o tempo todo assim, mas ele sempre dá uma zoação com a gente também. Agora, conhecer o treinador na boa, eu imagino que seja, nunca joguei bola, mas seja mais simples, mais fácil. No dia difícil, no dia ruim, e aí a gente vai pensar aqui, a gente fala das vitórias, mas também das derrotas. A tua expulsão na semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Como é que o Abel se portou em relação a você? Não, ele me passou confiança. Em nenhum momento ele me deixou para baixo, em nenhum momento ele me julgou. Ele sabe, né, que podia acontecer com qualquer um, foi comigo, e ele, como o Anderson Barros também, ele só me colocou para cima para eu dar a volta por cima. Na hora que você viu chamando o VAR, a gente acabou de acompanhar a imagem no telão, você já deve ter pressentido que a casa ia cair, né? Exato. E dá para dizer, dá para explicar o que passa na cabeça? Então, foi uma sensação muito ruim para mim. Eu tava com um jogador na minha frente e o Vitor tava vindo na minha direita aqui e eu não tinha visto ele. E eu sempre faço esse lance, quando o atacante está aqui, você não tem como sair dele tão rápido que a bola tá vindo, você só dá uma soladinha aqui na bola para ir para frente. Acabou que ele veio aqui, eu não vi o jogador, e quando eu vi que solou ele ali, eu já caí, já imaginei. Aí ele me deu amarelo, eu fiquei felizão ali, né? Mas só que não passou despercebido, né? O VAR chamou e foi o momento mais triste da minha Fábio vida. Luciano, do William, não, que o William era pegava mais leve. Certeza que ele ia falar existia isso. VAR, É verdade. Mas já existia expulsão em jogo decisivo. Sim. Você se lembra de ter amargado alguma assim, que tenha machucado? Tem machucado? Eu fui expulso algumas vezes, Plirra. Era uma coisa mais rotineira, né? Não tanto, mas eu fui expulso algumas vezes. Porque no meu último jogo, né, na minha despedida no Maracanã, lá contra o Botafogo, eu fui expulso no último minuto. Isso. Aí foi uma sensação ruim a princípio, que eu fui expulso e o jogo foi pros pênaltis, né? Então, assim, era algo que eu também queria ter vivido aquele momento, sabe? Bater um pênalti no meu último jogo, numa decisão, eu ia carregar isso pra vida toda. Seja pelo acerto ou pelo erro. Então, me marcou em um momento, mas depois o time foi campeão e isso acabou, né, passando assim, acabou passando limpo. Mas acontece, né? Eu entendo esse movimento do Murilo. Acho que depois que ele olha, no outro dia você fala, pô, tinha que ter evitado, sabe? Porque é um lance que hoje é um lance para expulsão. No calor é duro, né? Enfim, mas é um movimento que realmente ele faz, que jogadores fazem, né? Isso, quando você tem uma barreira de um atacante, você tenta antecipar com a perna, né? E ele é um jogador de 1,90 m, enfim. Acontece, mas acaba sendo doloroso no momento, né, Pedro? Você ficou malzão assim? Jogo. Fiquei muito mal. Imagino. Pior dia da minha vida. É isso. Meu pai, minha mãe e meus irmãos ali que me ajudaram muito. Senão... A galera tava no estádio? Tava comigo lá e foram pra casa também me ajudar. Eles já sabem que eu me cobro muito, sabe? O tanto que eu me dedico, então foi... É do jogo. Exato. Mas dá uma animada no negócio aqui. A gente pediu pra um dos teus amigos do Palmeiras gravar uma resenha tua, mas os caras não entendem. É pra gravar uma história do Murilo, no caso. Eu não dou mole. Não veio a história. Você não dá motivo? Não dou, claro que não. Então tá perdoado. Viu, seu Danilo?
Fala, Murilo! Passando aqui, irmão, pra mandar um abração pra você, o seu putífero. Todo nós sabe que eu te amo e tô com você pra sempre, tá ligado, né, meu pivete? E nós toda hora, toda a vida, até depois da morte, tamo junto. Sangue bom esse aí também, hein? Gente boa demais, né? Conterrâneo lá, né? A gente já... Quem é o resenha lá, Murilo? Quem é o mais resenha que você no grupo? O cara que puxa pra cima. O Wesley é o mais engraçado de todos. Ele para ali, fica ali, ó. Ele já sabe que ele tem essa coisa, né? Todo mundo sentado, ele para ali, todo mundo ri dele. É muito engraçado ele, muito engraçado. E o Scarpinha nessa história? Isso. O Scarpinha é mais zoação, né? É engraçado também, mas é de zoar todo mundo, pô. A geral fica com raiva dele, né? Não é de fazer graça pra todo mundo rir, é de zoar você. Sim, ele viu aqui, me zoou no intervalo do Bola da Vez. Ele vai ser pai. Murilo, a saída dele Muita vai... falta. Viu, Fábio? Ele vai ser pai em março, batida. né? Vai ser pai em março. Aí a pergunta clássica, né? Qual é o nome do menino? Ele falou, perguntei, já sabe o sexo? Menino, qual vai ser o nome? André. Falei, pô, legal, belo nome. Sacanagem. Eu tenho uma curiosidade, né? Porque a gente vê precocemente um menino como o Hendrick, né? Que está surgindo agora pro futebol brasileiro. E eu queria perguntar para ele como o grupo vê o Hendrick pro próximo ano. O que o Abel, de repente, vai ser... Pergunta jornalista. A pergunta dele aí já... Como vai ser, né, o esquema tático, como vocês vão ver o partido paulistão, o Hendrick já direto jogando no time de cima? Cara, a gente sabe, o nosso grupo sabe, né, a importância que o Hendrick tem, mano. É um moleque de 16 anos que parece já que tem a minha idade. É incrível a leitura que ele já tem dentro de campo. A gente marca ele nos treinos ali e tem que descer a lenha, porque senão ele atropela. E ele é muito bom jogador e ele já tem uma visão muito boa. Os empresários dele ajudam muito ele, a família dele está sempre com ele, ele deixa sempre a família perto dele e isso é fundamental para a carreira, todo mundo sabe. E ele vem numa crescente muito boa. Eu sou muito amigo dele, a gente está sempre acompanhando ele ali, tentando ajudar o máximo possível e ele vem sempre querendo crescer em alguma coisa, igual ele faz aula de inglês, já é um passo muito importante. Claro. Ele já vem tendo umas preparações ali para não ter uma lesão, isso é fundamental. Então é só crescimento, com fé em Deus. Em 2023 mais uma grande promessa aí pro futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. O William Capita acompanhou o nascimento do Ronaldo Nazário aí pro futebol e o Murilo tá tendo essa oportunidade com o Hendrick, que promete demais. Né? Esse pra dar errado é muito difícil, só se der uma zebra muito grande. Verdade. A gente tem que fazer a primeira e única parada do Resenha ESPN agora. Daqui a pouquinho tem, eles não se chamam nem Ronaldo Nazário nem Hendrick, mas fizeram gols bonitos aí na carreira. Uma já encerrada, a outra em andamento. Resenha ESPN volta já. Bem, Fã Esporte de volta com o Resenha ESPN, recebendo hoje dois zagueiraços, William Capita e Murilo, que de vez em quando um se atrevia e outro ainda se atreve no ataque. Começar com o William Capita, 2 gols dele pelo Corinthians idênticos ou muito parecidos. Chegou a hora da perspectiva no campo. Prestem atenção, Amoroso e Fábio Luciano. Aí Corinthians e Fortaleza. Olha lá, Márcio, olha a esperteza. Já sentiu, já viu onde está o goleiro. Fábio, já pegou assim? Né? Raspadinha, né? Bola fechando. Sempre funciona. Já fez isso, Fábio? Gol assim? Já fiz, essa raspadinha aí de costas. Tava zoando ali porque o mano falava que eu não fazia gol de cabeça. A comemoração foi direcionada ao professor. Você sacou que o goleiro, a posição do goleiro antes, tá ou não? Na verdade, você tenta dar uma raspada ali, mas assim, você não consegue ver o goleiro, mas pela posição dentro da área, tenta jogar a bola pra gol, na verdade, torcendo pra ela enganar o goleiro, né? Porque você não consegue ter uma visão muito clara. Eu falei que tem outro gol parecido teu pelo Corinthians. Você já sabe de qual gol que eu tô falando? Sinceramente, não. Eu fiz muitos, né? Então... Corinthians e Estudiantes no Pacaembu. Sim. Verdade, um amistoso. Foi um amistoso. E você fez o gol. Vê se eu tô forçando a barra, Márcio. Mas eu achei parecido. Parecido.
Esse aí foi de meio de cucuruda lá. Meteu nas costas. E esse você acha que foi mais difícil de fazer? Esse é o mais difícil que ele tá vendo que ele tá marcado, ó. Tem que abaixar um pouquinho também, né? Teve que abaixar um pouco e tem o zagueiro que ainda dá uma trombadinha. Mas o primeiro foi mais bonito. Qual dos dois você prefere, Capito? Prefiro o primeiro. Porque o primeiro, a gente estava perdendo de 1-0 pro Fortaleza. E aí foi o gol do empate. A Vera, né? Jogo a Vera, exato. Nem todo gol de zagueiro é de cabeça. Do Fábio Luciano, acho que 99,9%. Não, tem gol de bicicleta. Ele sabe que é mentira. Tem gol de bicicleta. Quando ele pensou em formular essa frase, ele já imaginou meus 3 gols de bicicleta. Fala a verdade. Por falar em pensar, na área tem que pensar depressa, tem que pensar rápido. Sim. Não só para afastar, mas também para fazer o gol. O Murilo, em 2 ocasiões nessa temporada de 22, foi muito ágil no pensamento. QI alto. Primeira vez contra o São Paulo. São Paulo e Palmeiras, campeonato contra nós. O coração do Plihal da Amoroso já deu uma... Isso aí foi uma virada em 2 minutos. Justo contra nós. Até 45 tava 2-1. Tava 1-0 pro São Paulo, o Palmeiras virou 2-1. Com os zagueiros marcando, Gomes e Murilo. Já tá com um pouco de raiva de você, tá criando a raiva já. Murilo, você teve que ser ligeiro aí no gesto. Exato, a bola passou muito rápido. Só deu tempo de dominar e já dá pro gol. Plihal, foi um golaço pra você. Mas nem se fosse igual do Rony contra o Fluminense do Maracanã. Verdade. Mas foi um gol, admito, de muita esperteza. É gol de um centroavante assinaria. Sim, ainda mais porque tava esperto dentro da área, muita gente no furdúncio ali. Aí ela atravessa a área, ainda ganhou no corpo. Não sei se era o Nestor, né, que tava na bola junto com você ali. Não lembro. Não reparei. Dividida. Trabalho de força funcionando assim, o trabalho de força dia antes. O outro gol também foi de agilidade de raciocínio rápido, porque foi de rebote. De rebote do travessão. Trave o travessão. Travessão. Olha lá, ó. Contra o Atlético Mineiro. Aí é Libertadores, né? Né, Murilão? Sim. Você fez 2 nesse jogo. Foi. Você teve uma noite de goleador, de Márcio Amoroso no estádio do Mineirão. E também precisou ser veloz. Exato. Pensar rápido ali, a bola veio muito rápida. Só deu pra fazer isso mesmo. Só completou o golaço que o Scarpa queria fazer. Bateu lá na coruja, velho. Aí posicionado, né? Bem posicionado dentro da área, só. Exato, todo Esse mundo não foi tinha como perder também, né, Capito? Tinha. Quando perde, aí vira, né? Inacreditável futebol clube. Vira assim. E o melhor é ver esses 4 gols num projetor de primeira qualidade, como são os projetores da Epson. Conheça as novidades da Epson. Os nossos craques são ligeiros. Alô, Epson, Copa do Mundo aí. Já estão de olho nos projetores. Obrigado, Para você Epson. conhecer essas e outras novidades da Epson, epson.com.br. Vai lá que tá tudo discriminadinho, Márcio Amoroso. Coisa linda, né? Copa do Mundo aí, Epson, né? Projetou fera. Isso aí. Essa Copa não dá mais pro Murilo, mas a gente prometeu. Daqui a 4 anos tem outra. E aí dá pra você, com 29, ó, idade perfeita. Idade boa, né? Entendeu? Vou trabalhar muito aí pra ano que vem já poder fazer um ano muito bom aí, com fé em Deus melhor que esse, pra poder ir pra seleção aí, que é um grande sonho meu. Uma coisa a gente sabe, uma coisa é certeza, Fábio Luciano. Thiago Silva não vai jogar outra. O Thiago vai cumprir essa última missão, né, Plihal? Espera que... Já dá pra pensar em Murilo e Marquinhos. Vamos torcer bastante pro Thiago e o Marquinhos fazerem uma grande dupla de zaga na Copa e na próxima torcer pro Murilo estar presente também, que tem muita capacidade para isso. Tem mesmo. Não tem, William? Todo o direito de sonhar, né? Todo o direito de sonhar. E a mentalidade, né? O foco, isso aí é fundamental, você trabalhar em função disso. Seu Juraci, cola aqui com a gente. Pai do grande Murilo, fã número 1 e maior estimulador e incentivador da carreira do filho. Filhão vai estar na próxima Copa ou não vai? Vai estar. O senhor, né? E o senhor também com essa lupa, pelo amor de Deus. Estados Unidos e Canadá, né? Aí vai ter sol. No Catar também não vai. Orgulhoso do filho, né? Parabéns. Muito orgulho, né? Pensava tanto, mas não de chegar nesse momento, porque foi muito trabalho, muita luta, certo? Para chegar até aqui. Eu não tenho muitas palavras, né? Porque
a história é muito comprida, então... Não perca o país. Fã do Esporte, parabéns. Cubram-se de glórias. Isso ainda vai longe pra caramba. Obrigado, Fábio Luciano. Obrigado, Marcelo Maroto. Ótimo, Capita, você é sensacional. Murilo, muito prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Você é tão... Valeu. Obrigadão, irmão. Tão bacana estar com você quanto te ver jogar. Fã do Esporte, o Resenha ESPN volta agora na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vai ter resenha toda véspera de jogo e todo pós-jogo. No dia do Jogo do Brasil, à noite, por volta das 19h30, a gente vai estar ao vivo. Não cornetando, mas analisando a seleção. Ixi, comandados do Tite. Tchau, gente. Valeu. Bom demais. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.